pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. O tema, qual é o tema do nosso retiro? O Evangelho e a evangelização. E baseado nesse livro aqui, que nós distribuímos para todos os retirantes, o Evangelho e a Evangelização, do pastor Mark Dever. Qual será o nosso propósito no retiro? Bem, o esboço diz, nós vamos examinar o conteúdo desse livro, que é um livro riquíssimo. Se você já leu, leia-o de novo. Leia-o pelo menos uma vez por ano. Passe adiante, compartilhe. Se você começou e não terminou, continue no retiro, termine em casa. Se você não passou da capa, vale a pena conferir esse livro. Nosso propósito será de examinar as perguntas principais sobre o Evangelho e a evangelização, conforme o roteiro do livro. Então vamos responder perguntas como: o que é o Evangelho? Afinal de contas, qual é o versículo tema aí do retiro? Vamos ler juntos? Marcos 16:15? Todos juntos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. De novo. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Algumas das últimas palavras de Cristo Jesus e umas das mais importantes. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Nós vamos gastar os próximos 3 dias aqui meditando sobre o que significa este mandamento de Jesus Cristo. O que é esse Evangelho que nós precisamos comunicar a outras pessoas? Quem deve evangelizar? De quem é a responsabilidade de evangelizar? Como devemos evangelizar? O que não é evangelizar? Depois de evangelizar, o que devemos fazer? E por que, afinal de contas, devemos evangelizar? Então preparem-se, apertem os cintos, porque nós só estamos começando a nossa jornada. Mas nós vamos começar com uma pergunta diferente. Primeira pergunta, muito incômoda por sinal. Por que não evangelizamos? Por que não evangelizamos? Você tem o hábito de evangelizar? Você tem o hábito de compartilhar o Evangelho? Se você não tem, pense comigo em algumas das razões porque você não tem este hábito. Ou talvez você já teve o hábito, você já foi mais ativo na evangelização. Então deixe-me mudar um pouquinho a pergunta. O que o levou a deixar de cultivar esse hábito? Por que hoje você não evangeliza com a mesma intensidade e frequência como no passado? Ou talvez você tenha o hábito de evangelizar, ainda hoje. Então, a pergunta também se aplica a você. Quais são algumas das maiores dificuldades que você enfrenta ao evangelizar? Ao decidir honrar as palavras do Mestre para a sua vida? Vamos gastar um pouquinho de tempo pensando nisso. Eu já gastei algum tempo em preparação para esta noite. Mas pense. Por que você não evangeliza? Ou qual é a sua maior dificuldade para evangelizar? E já eu vou compartilhar um pouco algumas das minhas razões, talvez sejam as suas razões também. Mas por quê? Por que não evangelizamos? Qual a nossa maior dificuldade? Talvez você queira anotar isso. Faça uma lista. Por que eu não evangelizo? Quais são algumas das coisas que me ocorrem quando eu encontro um não cristão? Parente, um amigo. Algumas das razões que passam pela minha mente. Não. Acho melhor não entrar nesse assunto delicado.
inconveniente. Ah, não sei se eu vou saber o que falar. Eu não sei se eu vou me enrolar, se eu vou passar vergonha. Eu nunca fiz isso. Ninguém jamais me ensinou. Onde é que eu vou aprender a evangelizar? Dica: vá para o retiro que fala sobre o evangelho e evangelização. Olha só. Já notou algumas coisas? Já pensou em algumas razões que mais te impedem de evangelizar, de compartilhar este tesouro tão precioso, essas notícias tão maravilhosas? Deixe-me perguntar, quando você recebe boas notícias de alguém da sua família, do seu convívio, qual é o seu instinto natural? Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Você quer ir para o Facebook, você quer colocar na sua página, você quer colocar foto, você quer compartilhar com todo mundo. Por quê? Por quê? O que te leva a compartilhar boas notícias? De onde vem esse instinto natural? Ora, porque a nossa alegria nunca é completa até que outros compartilhem dela. É verdade? Um novo lugar de passeio, um novo lugar para comer, uma nova amizade, uma vida nova que está surgindo, uma faculdade nova, novo emprego, é ou não é? Uma promoção. Então a pergunta é: o que nos impede, como cristãos, de compartilhar as melhores notícias que alguém poderia receber? Se nós temos o hábito de compartilhar boas notícias, o que nos impede de compartilhar as melhores notícias conhecidas ao homem? Bem, deixe-me compartilhar algumas das minhas razões. Primeiro, tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Há mais alguém aqui que é muito ocupado? Você tem que cuidar da casa, você tem que fazer compras, você tem que estudar, você tem que ir à igreja, você tem que fazer isso e aquilo, e tem tantas coisas na sua agenda. Onde você vai encaixar tempo para essa tarefa? Há mais alguém que pensou nisso? Mais alguém que compartilha dessa dificuldade minha? Onde eu vou arranjar tempo? Na faculdade, meu tempo já é contadinho. No trabalho. Que mais? Comunicação. Pasmem, eu me considero uma pessoa tímida. Eu já fui muito pior. Mas tem mais alguém que tem vergonha em falar em público? Falar da sua fé? Não tenha vergonha para dizer que você tem vergonha. Por favor, estamos em família aqui. Eu estou contigo. Mais alguém? Ok. Então não sou tão diferente dos irmãos. Comunicação. Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre o evangelho? Onde eu começo? Por onde eu começo? Qual é a ponte? Eu não tenho historinhas para contar. Eu não tenho um grande testemunho para compartilhar. Eu não fui um grande pecador na minha juventude. Então o que eu vou dizer? Eu nasci em lar cristão, cresci em lar cristão, até onde eu me lembro. Nunca vivi no mundo, então o que eu vou contar? Mais alguém que sente essa dificuldade? Aproximação de não cristãos. Eu não conheço muitos não cristãos. A maior parte do meu tempo eu gasto com vocês. E vocês são todos crentes. Vocês já foram evangelizados. E os outros? Aliás, pense no tempo da sua conversão e muitos lembrarão que, por conta da sua conversão, você teve que se afastar de algumas amizades. Ou essas amizades se afastaram de você quando souberam da sua conversão. Quantos passaram por isso? E você não teve mais convívio com essas pessoas? Quanto mais meu trabalho envolve o quê? Lidar com crente, com cristãos. Então, onde eu vou arranjar tempo para conhecer não cristãos? Eu não conheço muitos deles. Por fim, reputação. O que vão pensar de mim quando souberem que eu sou crente? E pior, pastor.
Eu estive de férias recentemente, dei entrada, um check-in no hotel e me perguntaram a minha ocupação. Eu disse, ministro religioso. Código. Né? Olhou assim, você é padre? Eu não, sou pastor. Ah, eu sou ovelha. Ah, que bom! Glória a Deus! Sou ovelha também, mas com uma função diferente. Talvez você pense, o que vão pensar de mim quando souberem que eu sou crente? Isso já fecha o argumento, já acaba o assunto, encerra o assunto. Se você estava pensando em evangelizar quando você pensou, o que os outros vão pensar de mim? Encerrou-se o assunto. Bem, aí já estamos olhando para outras dificuldades, não suas, mas dos outros. O que fulano vai pensar? Qual vai ser a reação? Ele vai rir de mim? Vai me caçoar? Vai me excluir do Facebook? Não curti. Você é crente. Fora. O que vão pensar de mim? Como é que eles vão reagir? E talvez isso não seja uma questão tão distante, talvez seja dentro da sua própria casa. O que os meus parentes vão dizer? O que os meus vizinhos vão dizer? Para um estrangeiro, pouco importa se eu sou cristão ou não, mas se o meu vizinho souber, agora eu tenho que compartilhar uma parede com ele. Como é que vai ser a partir de agora? Ou talvez você compartilhe a mesma casa. E aí? Como é que fica? Bem, essas são algumas das dificuldades que nós todos compartilhamos. Você não está sozinho. Se você chegou aqui e disse, pastor, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu nem sei se eu devo fazer alguma coisa. Você está no lugar certo. Diga para a pessoa ao seu lado, você está no lugar certo. Não é que você esteja fazendo a coisa certa, isso é outra coisa. Mas você está no lugar certo. Porque nós vamos tratar dessas dificuldades, vamos tratar dessas perguntas a partir desta noite. Mas primeiro, nós temos que não só reconhecer as nossas dificuldades, mas temos que pensar, o que será capaz de me fazer transpor essas dificuldades? O que pode me levar além desses obstáculos? Porque se você compartilhou comigo de algumas dessas razões, então ou você está olhando muito para si mesmo ou muito para as pessoas ao seu redor. E enquanto nós olharmos só para nós mesmos, só para as nossas fraquezas e as nossas limitações, nós não vamos para lugar nenhum. E se nós só pensarmos no que os outros vão pensar ou no que os outros vão fazer, isso também não nos levará a lugar nenhum. Então, o que será capaz de nos levar além dos obstáculos? Abra comigo em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 20. Todos encontraram? Vamos ouvir a leitura. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito.
Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Louvado seja Deus pela sua palavra e que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Pois bem, vamos pensar um pouquinho sobre o contexto de Apocalipse. Quem escreveu este livro? Já vimos aí no versículo 9. Quem era João? Um dos discípulos. Só um dos discípulos? Que mais ele era? Ele era um dos apóstolos, dos 12 discípulos. Aquelas testemunhas especialmente separadas pelo Senhor para dar testemunho do Evangelho. Que mais? Na época em que João escreveu, quantos daqueles 12 estavam vivos? Só ele. Ele era o discípulo mais novo e que viveu mais tempo. E onde estava João? Na ilha de Patmos. Fazendo o quê? Tirando umas férias. Curtindo a sua aposentadoria. Já tinha gastado muito tempo pregando o Evangelho. Foi se aposentar lá em Patmos. Patmos era o quê? Quem ia para Patmos? Patmos servia para quê no Império Romano? Bem, Patmos, você já ouviu falar em Alcatraz? Já ouviu falar em Alcatraz? O que foi Alcatraz? Uma famosa prisão na costa oeste dos Estados Unidos que abrigou alguns dos maiores prisioneiros dos Estados Unidos, que ficava numa ilha. Bem, aí está, Patmos. É Alcatraz do Império Romano. João não está de férias. João não está aposentado. Ele está preso. Por quê? O que João fez para merecer Patmos? Ele proclamou a palavra. Não foi isso que ele disse no versículo 9? Eu, João, companheiro de vocês, no sofrimento, no testemunho, na perseverança, enquanto em Patmos, por causa da palavra do Senhor. Enquanto em Patmos, João, o último apóstolo, está preso por pregar o Evangelho. Bem, vamos imaginar então um pouquinho do cenário da igreja a qual João escreve. Como é que estava essa igreja? Feliz? Que bom! Estávamos cansados dos apóstolos. Finalmente o último vai embora. Vamos poder conduzir a igreja agora de maneira mais light. Esses apóstolos eram muito exigentes, muito rigorosos. Que bom! Que bom que nosso último apóstolo já está prestes a ser promovido para a glória celestial. É isso que a igreja pensava? O que você pensaria se você fosse parte da igreja a qual João escreveu? Você estaria com medo? O que será da igreja depois da morte de João? E o que será da igreja quando o Império Romano continuar perseguindo aqueles que pregavam o Evangelho, como o apóstolo João? A igreja aqui tinha uma decisão muito difícil a tomar. Ela podia se acomodar, pegar mais leve, maneirar o discurso. Bem, Jesus é Senhor, mas César também é o nosso Senhor. E muitos faziam isso com as suas religiões. Cultuavam os seus deuses e cultuavam César também, mas os cristãos não.
Mas alguns estavam dizendo, bem, vamos maneirar um pouquinho esse discurso do evangelho. Vamos nos acomodar, deixar, né, o fogo passar e quem sabe mais à frente a gente retoma esse assunto de evangelho e evangelização. Alguns estavam se acomodando, mas outros estavam pagando o preço. E são as igrejas que João justamente chama de menores e mais fracas. As mais fracas estavam prestes a sumir do mapa por causa da perseguição. E as maiores estavam se acomodando. Então eu faço a pergunta: o que a igreja, no final do primeiro século, diante da situação de João, pensava sobre o evangelho e a evangelização? Bem, vamos deixar isso para o retiro de outro ano. César não pode ficar sabendo que nós estamos reunidos aqui falando sobre o evangelho e a evangelização, senão a coisa vai apertar. Se aqueles cristãos olhassem somente para si e ao seu redor, o evangelho teria morrido e nenhum de nós estaria aqui para contar a história do evangelho. E pense no número de desculpas que veio à mente daqueles cristãos. É muito perigoso. João está prestes a morrer. Não é simpático, não é politicamente correto falar que só Jesus é Senhor. Somos muito pequenos. Somos um grupo tão pequeno. Se nós não nos protegermos agora, quem nos protegerá? O que vai ser da igreja se os nossos apóstolos morrerem e se César vier atrás de nós? As dúvidas eram muito maiores que as nossas. Era muito mais perigoso, muito mais arriscado e eles tinham muito mais medo, com toda a razão. Mas o que foi capaz de fazer com que aqueles cristãos perseverassem na evangelização? Eles não olharam para si, e eles não olharam para César. Para quem eles olharam? Quem é que aparece na história? Logo no primeiro capítulo. João está preso. É o dia do Senhor. Ele está lá sozinho e as igrejas espalhadas pela Ásia Menor. E de repente ele ouve uma voz. Uma voz como de trombeta. E quando ele se vira para ver quem está falando, quem ele vê? Um semelhante ao Filho do Homem, seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos ardentes como fogo, seus pés reluzentes como bronze, suas vestes alvas, tão alvas que cegavam a vista de João, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. E João só pôde fazer uma coisa: prostrar-se como um homem morto. Foi isso que ele viu. Mas o que ele ouviu? Não tenha medo. Não tenha medo. Olhe para mim e não tema. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que morreu, mas que venceu a morte. E em minhas mãos estão as chaves da morte e do Hades. Olhem para mim. Não olhem para vocês e não olhem ao seu redor. Olhem para mim. A única coisa capaz de nos fazer superar os nossos medos para evangelizar é o olhar atento em Jesus Cristo. Quando os nossos olhos se desviam dele, somente para nós, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, a nossa ocupação, a nossa falta de tempo, a evangelização morre. Definha, seca.
Mas quando os nossos olhos se voltam para Ele, um novo fogo arde em nosso coração. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Diga isso para alguém. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ao olhar para Cristo, primeiro, considere novamente a glória de Jesus Cristo. Considere a glória de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é? Como Ele se apresenta? Eu sou o Alfa e o Ômega. O que isso significa? O que é Alfa e o que é Ômega? A primeira e a última letra do alfabeto grego. O que isso significa? Que Ele é o princípio e o fim. Ele é o dono de todo o tempo. Ele é o dono de todo o espaço. Ele é o dono de toda a história. Não há outro acima dele, não há outro igual a ele. Todos estão debaixo dele. Eu sou aquele que vive, que morreu, mas venceu, e em minhas mãos estão as chaves da morte e do Hades. Considere a glória de Jesus Cristo e tema Jesus Cristo, porque não há ninguém que pode se opor ao seu poder. Confie no poder de Jesus Cristo. Quem sou eu para evangelizar? Eu sou nada. Quem vai me acreditar? Ninguém. Quem vai me dar ouvidos? Nenhum de nós. Eu não sou nada. Eu sou pó. Mas Ele é tudo. Ele é o Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é aquele que vive. Ele é aquele que dá vida aos mortos, que faz a sua luz brilhar nas trevas e que resgata pessoas do inferno e os transporta para o reino do seu Filho amado. Olhe para Cristo e não duvide do seu poder. Pastor, fulano nunca vai se converter. Não importa se eu evangelizar, você nunca saberá até que você evangelize. E você nunca verá o poder de Deus em ação se você não confiar no poder de Deus. Considere a glória de Jesus Cristo. Tema o Senhor Jesus Cristo. Não tema a reação dos outros. Não tema o que os outros vão pensar de você. Tema a Cristo. Você presta contas a Cristo. E é o poder dele que opera salvação. Não é o seu. Não são os seus argumentos. Não é a sua eloquência. Não é a sua simpatia. Você pode ser o mais simpático, o mais eloquente, e isso não vai levar a nada. Mas Cristo é poderoso para fazer o que é impossível para os homens. Então considere a glória de Jesus Cristo e tema o seu poder. Considere a glória de Jesus Cristo e maravilhe-se com a sua graça. Eu sou aquele que morreu, mas ressuscitou. Por quê? Por que que ele morreu e por que que ele ressuscitou? Para resgatar pecadores como eu e como você. Então Deus não é apenas capaz de salvar pecadores, Ele quer salvar pecadores. Ele tem o poder e Ele tem o desejo. Então considere a glória de Cristo, mas considere a profundeza da sua graça. Se Deus pôde te salvar, Ele pode salvar quem Ele quiser. Quando Ele quiser, como Ele quiser, onde quiser, por quem Ele quiser. Mas não há limites para o seu poder e não há limites para a sua graça. Quando nós consideramos Cristo, os obstáculos caem, as desculpas acabam. E na minha fraqueza eu experimento outro poder, não o meu, mas o de Deus.
É Deus quem salva pecadores. É Deus quem ama pecadores, como eu e como você. Então, se você está aqui, é porque Deus vive, Deus é poderoso e Deus ama pecadores. E se isso aconteceu com você, pode acontecer com qualquer um que Deus quiser chamar. Considere Cristo. Considere Cristo. Considere também os pecadores. Considere novamente a perdição dos pecadores. Se Cristo é tão glorioso, se Cristo é tão amoroso, por que que você desejaria que pessoas morram sem conhecer Jesus Cristo? Ah, eu não quero incomodar ninguém. Não quero chatear ninguém. Você crê ou não que a única vida que vale a pena ser vivida é a vida com Cristo? Se você crê nisso, você não está incomodando ninguém ao falar sobre Cristo. Você está fazendo um favor a essas pessoas. Elas não serão mais felizes sem Jesus. Elas não serão mais contentes em suas profissões. Elas não se sentirão mais realizadas. Elas não terão mais paz se não conhecerem Jesus. Elas podem ser ricas, bem empregadas, bem-sucedidas, populares, mas se não tiverem Jesus, elas vão para o inferno. E não há nada pior do que o inferno. Então considere novamente a perdição dos pecadores. Eles precisam ouvir de Jesus. Eles precisam conhecer esse poder. Você consegue imaginar uma vida mais miserável do que uma vida que não conhece o poder de Jesus e o amor de Jesus? Viver as lutas dessa vida sem conhecer o conforto do Espírito Santo? Enfrentar as nossas culpas sem conhecer o amor do Pai e o perdão de Jesus Cristo? Isso é uma miséria, meus irmãos, se chama o inferno. Você não precisa chegar no inferno para conhecer o inferno. A vida sem Jesus é um inferno. Mas a vida com Ele é o céu. É o céu. Conhecer o poder e o amor de Cristo nesta vida. E Ele tem o poder. Em suas mãos estão as chaves da morte e do Hades. Ele pode salvar. Ele quer salvar. Mas considere a sua vocação. João viu e João ouviu. E o que ele ouviu? Vá e escreva o que você viu. Todo adorador é uma testemunha. Toda adoração verdadeira conduz à missão. Senão não é adoração, é outra coisa. É entretenimento, é divertimento, é lazer. Mas verdadeira adoração conduz à missão. João viu, João se prostrou, ele ouviu, não tenha medo, mas escreva, fale, compartilhe. Todo adorador é uma testemunha. Todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo, proclama Jesus Cristo. Jesus disse a Pedro, quando ele o confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque nem carne nem sangue te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, sobre a sua confissão. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus usa testemunhas para edificar a sua igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra esta igreja. Então entenda a sua missão e abrace a sua missão. Se você se considera um adorador, você é uma testemunha. Deus te fez uma testemunha. Então seja uma testemunha. Prepare-se. Prepare-se. Não vá para o campo de batalha despreparado. É por isso que você está aqui. Não só para ouvir de mim e da palavra de Deus, vá. Mas também prepare-se. Prepare-se. Prepare-se para a guerra.
Prepare-se para a batalha. Ela é dura, ela é árdua e pode te custar a sua vida. Os seus amigos, sua reputação, o seu lazer. Talvez você diga: pastor, eu estou pronto para morrer por Jesus. Você está pronto para assistir menos televisão por Jesus? E gastar menos tempo na internet falando bobagem em vez de falar sobre Jesus? Comece devagar. Não tente morrer por Jesus primeiro. Morra um pouquinho de cada vez. Comece agora. Prepare-se. Planeje. Planeje como você vai testemunhar de Jesus. É por isso que você está aqui. Vamos falar sobre isso. Seja ousado. Não tenha medo. Essa luta não é para fracotes e covardes. Aliás, João diz consistentemente em Apocalipse: fora ficam os covardes. Essa luta não é para fracos. É para corajosos e ousados. Prepare-se. Prepare-se para ser ousado, para ser corajoso, para ser usado por Deus para alcançar outras vidas. Prepare-se para ter o seu coração incendiado por Deus. Se você estiver disposto, Deus vai te usar, como Ele quiser, como e onde Ele quiser. Mas por fim, ore. Ore. Ore muito. Ore. Reconheça que você não é suficiente para essa batalha. Que se Deus não for contigo, você desistirá na primeira dificuldade. Ore e aguarde. Ore e aguarde. A minha oração nesta noite é que você saia deste retiro com o firme compromisso de parar de não evangelizar. Como assim, pastor? Parar de não evangelizar? Não, vamos sair daqui com o compromisso de evangelizar. Sim, esse é o segundo. Mas ele é precedido por um primeiro compromisso, que é qual? Pare de não evangelizar. Você está decidido a não desperdiçar mais oportunidades? A não aceitar mais as desculpas? Porque senão, de que valerá comprometer-se a evangelizar? Se não houver compromisso, não haverá evangelização. Aliás, se não houver compromisso, não haverá nada na vida. Saúde, família, nada. Nada vem de graça na vida. Requer trabalho e requer um compromisso. Sem compromisso, sem evangelização. Comprometa-se a parar de não evangelizar, para então comprometer-se a evangelizar. Se não houver compromisso, não haverá evangelização. Segundo, se não houver paixão, não haverá compromisso. Se o seu coração não estiver incendiado pela presença de Deus, o seu compromisso morrerá. O compromisso só perdura se houver amor. É assim na família e é assim na casa de Deus. Onde o amor morre, o compromisso acaba. Se não houver paixão, não haverá compromisso. E por fim, se não houver oração, não haverá paixão. Porque quem mantém a chama viva é o Espírito Santo. Por mais que você esteja disposto a testemunhar, por mais que você esteja disponível, se o Espírito Santo não encher o seu coração, o fogo acaba, o compromisso morre. E é por isso que estamos aqui, para começarmos o nosso retiro pedindo: Senhor, enche o meu coração, desperta o meu coração, incendeia o meu coração, Senhor, toca na minha vida, livra-me da minha apatia, da minha acomodação, da minha preguiça, das minhas desculpas. É hora de evangelizar, meus irmãos. Não é hora de ter medo. Não é hora de ter medo.
É hora de testemunhar.